Luas de sangue, profecia bíblica. Como é que a gente deve entender esse assunto, às vezes tão debatido e tão discutido? Bom, pessoal, esse é o canal do Saião, onde temos muita reflexão, Bíblia, teologia e muito aprendizado para quem coloca toda a atenção. Pois é, esse assunto, você sabe muito bem que escatologia, profecias, aquilo que fala do final dos tempos, sempre mexe com a cabeça de todo mundo. E quando a gente fala, então, sobre o que envolve os astros, até quem vive no mundo da lua certamente vai querer descobrir qual é a verdade nua e crua a respeito do assunto. Então, em vez de ficar simplesmente falando sobre o assunto, vamos olhar os textos bíblicos que tratam dessa questão, que falam sobre isso, porque eu já vi muita gente assim, meio que apressando o fim do mundo, né, por causa dessas situações que são chamadas de luas de sangue. E não faz tanto tempo assim, teve gente que de fato, até em ambientes estrangeiros, tentou sugerir que o desfecho apocalíptico tinha chegado em função das ditas luas de sangue. E qual é o problema? Quando alguém vai tão longe assim, primeiro é que as pessoas começam a ficar desanimadas de tentar estudar e entender a Bíblia e diz, nossa, o sujeito falou uma coisa e não foi bem assim. E outros acabam ficando confusos e até mesmo desinteressados em dar atenção a esse assunto. Então, olha só, no livro de Atos dos Apóstolos, na ocasião do começo da história da comunidade dos seguidores de Jesus, da igreja primitiva, nós vamos ver o grande momento do Pentecoste, quando a igreja está reunida. O apóstolo Pedro, ali, movido pelo Espírito de Deus, começa a falar sobre as profecias que estão presentes na Bíblia e a que está sendo cumprida. E ele diz assim, nos últimos dias, diz Deus, porque ele está explicando o que está acontecendo agora. Então ele diz que aquilo que acontece foi predito pelo profeta Joel, e ele prossegue nos últimos dias, Atos 2,17, diz, Deus derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Além desse texto, é muito importante olhar o Apocalipse, capítulo 6, na abertura do 6º selo, quando o texto diz o seguinte, verso 12, observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra e toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, pessoal, vamos lá. Que história é essa de lua de sangue? Bom, lua de sangue é com certeza uma referência à lua avermelhada como sangue. Então você imagina uma lua cheia, grande, bonita. Eu sei que você deve ter visto, eu já vi em algumas ocasiões na vida, bastante avermelhada, especialmente quando ela surge ali, no horizonte, a gente pode ver uma visão assim extraordinária. E como é que a gente entende essa profecia? Por que tanta gente dá opinião que depois levanta mais dúvidas do que entendimento do que a palavra de Deus nos ensina? A questão é a seguinte, em primeiro lugar, Pedro está falando de uma profecia que tem a ver com o livro de Joel. Joel é um profeta lá do reino de Judá, há pelo menos 6 ou 8 séculos antes do que acontece aqui, que estava falando de um grande juízo de Deus que caiu sobre o povo na sua época, e quando Deus resolve trazer a bênção, eles que foram nesse momento difícil, ficaram sem trigo, sem vinho e sem azeite. Então Joel diz, olha, quando Deus resolver abençoar vocês, a bênção chegar, não vai ser simplesmente
trazer aí, vamos dizer, uma fartura de comida e de alimento. Não. Quando isso acontecer, Deus vai abençoar muito mais, vai ter o derramamento do Espírito sobre toda a carne. E essa frase é bem colocada aqui como os últimos dias. Então, primeira coisa importante a entender, quando a Bíblia fala em últimos dias, ela não está sempre falando sobre o fim do mundo, nem está falando necessariamente sobre a nossa época. Os últimos dias é um período amplo e grande que começa com a vinda de Cristo Jesus como Messias de Israel e para as nações. Então, o que aconteceu no Pentecoste, quando a chegada do Espírito aparece aqui, já envolve os últimos dias. Importante por quê? Porque toda vez que alguém olhar alguma coisa na Bíblia que ele está vendo, que está escrito lá últimos dias, ele vai achar que tem a ver com a época que nós vivemos ou com uma época futura próxima, e nem sempre é assim. Então, comparando com todo o caminho da história humana, os últimos dias é o período que vai desde a vinda de Jesus até o desfecho apocalíptico da história. E quando o profeta fala, duas coisas mais são importantes aqui. Entendemos o que são os últimos dias, entenderemos agora o que significa a maneira como a visão bíblica aparece. Nós estamos acostumados pela nossa cultura, nosso jeito de pensar, em colocar as coisas facilmente em ordem cronológica. A Bíblia nem sempre, ou muitas vezes, na maior parte das vezes, nas suas visões e palavras proféticas, não faz isso. O que a gente tem? A gente tem aqui o sinal dos últimos dias. Parte desse sinal se cumpre na própria época do Novo Testamento. O Espírito Santo já está sendo derramado. E nós vamos ver isso sobre judeus, depois sobre samaritanos, sobre gentios, para que se cumpra essa profecia. No entanto, além do Espírito derramado, dos sonhos e das visões, para mostrar que isso tem realmente a ver com o poder de Deus, isso é interessante, para que ninguém pense que isso tem a ver só com uma coisa psicológica ou sociológica ou comunitária, a Bíblia apresenta esses sinais da intervenção de Deus atingindo também a natureza, porque vamos falar a verdade. Alguém pode até simular que falou em língua ou que teve profecia, visão, mas quem é que vai simular terremoto? Quem é que vai simular sinal no céu? Quem é que vai simular sinal nas estrelas? Por isso você vê que na morte de Jesus não acontece somente ali o episódio com o corpo físico de Jesus. A gente vê que o sol escurece, a gente vê que acontecem terremotos, acontecem ressurreições, tudo isso faz parte. Então, da mesma maneira, o texto bíblico vai dizer que esses sinais de Deus, não necessariamente acontecendo nesse momento, mas no contexto dos últimos dias e certamente mais no desfecho de tudo, nós vamos ver maravilhas no céu e também na terra com sangue, fogo e nuvens de fumaça. E aí você tem a descrição de uma provável eclipse, porque o sol fica em trevas, e a lua como vermelha, como sangue, né? Antes de chegar o glorioso dia do Senhor, que é o dia da ação final de Deus e do julgamento divino que vai chegar para o desfecho da história com a manifestação da justiça e da misericórdia divina no final de tudo. Apocalipse tem algo que tem a mesma sintonia com essa profecia. Só que aqui é interessante, porque não fala simplesmente que a lua fica vermelha como sangue, mas vai mais adiante, que as estrelas do céu caem como figos verdes caem da figueira, o céu se recolhe como um pergaminho e as montanhas e as ilhas foram removidas dos seus lugares. Então você vê todo um sinal cataclísmico geral que acompanha o final dos tempos. Os estudiosos da Bíblia falam como é que a gente deve entender essa descrição. E aí vem o terceiro elemento. Nós entendemos o que são os últimos dias, entendemos que a profecia nem sempre se organiza de maneira cronológica e a linguagem da profecia muitas vezes é uma linguagem que não deixa de ser também
simbólica e marcada pelo aspecto literário. Então a dúvida que eles têm é para mostrar se todo esse elemento é uma maneira, por exemplo, no Apocalipse, de descrever o desfecho da história com os sinais no céu. E, por exemplo, como é que diz o texto, né? As ilhas movem de lugar, é uma descrição de um terremoto, é provável, não quer dizer que isso aqui não tenha nenhuma realidade. Não quer dizer que isso é mero simbolismo e que não tenha nada de literalidade. Quer dizer que a descrição ela é mais enfática por razões literárias. Então, em vez de falar vai haver um terremoto, fala que as ilhas movem de lugar. Mas não é que a ilha vai sair de um continente e vai pular para o outro. O céu se recolhe como um pergaminho. O que é isso exatamente? Uma coisa ligada à escuridão, uma mudança? A gente tem dificuldade de saber os detalhes, porque o texto está querendo, de maneira ampla e genérica, dizer para nós que o poder de Deus manifesto vai atingir os poderes do céu. Uma vez que a gente entende que os últimos dias têm amplitude de significado, que a cronologia não é o foco da organização do texto, e que nós temos diversos sinais, porque o que às vezes eu me pergunto é por que a pessoa está procurando a lua de sangue, mas não está procurando, por exemplo, as ilhas mudando de lugar, ou não está procurando o céu desenrolando como um pergaminho. Ou seja, todos esses sinais fazem parte desse todo. Por isso é desaconselhável o indivíduo olhar uma vez, para cada lua cheia meio diferente, e dizer, tá vendo? Isso aqui é o sinal do Apocalipse, quer dizer que amanhã as coisas vão mudar no mundo. Não é bem assim. Sabe por quê? Porque nós temos e vamos ter muitas luas vermelhas, tanto aparecendo em Israel, em muitos lugares do mundo, e que não significam um cumprimento literal dessa profecia, porque senão ela já teria acontecido uma série de vezes, e não é assim que se estuda e que se entende o texto bíblico, que tem um foco mais amplo do que essas tentativas indevidas de localizar o texto. Além disso, é importante a gente observar, alguém me perguntou, Sayão, olha que coisa interessante, sempre que acontece as festas judaicas, coincide com algo na lua. Claro, porque o calendário judaico é lunar. Inclusive, a gente ouve falar na Bíblia das festas de lua nova, as fases da lua, o mês judaico é um mês lunar. Consequentemente, é mais do que esperável que tenhamos as festas acontecendo em fases específicas da lua. Então, quando alguém vê uma festa como a Páscoa acontecendo em Jerusalém e de repente aparece ali uma lua mais avermelhada, a pessoa diz, pronto, chegou o fim dos tempos, nós não temos mais nada a esperar. Esse tipo de procedimento é indevido. Indevido porque não considera a literatura apocalíptica com a sua amplitude, não entende como é que funciona a cronologia, não entende o que significa os últimos dias e deixa de considerar muitas outras profecias que fazem parte desse assunto. Então, na hora de estudar a verdade nua, crua, não fique no mundo da lua. Entenda que a interpretação dos textos requer atenção e não é aconselhável a gente, de maneira apressada e indevida, indicar qualquer direção, porque senão isso causa confusão, como é o caso da lua de sangue na cabeça de algumas pessoas que, infelizmente, não tem noção. Esse é o canal do Sayão, acompanhe a nossa reflexão, a nossa explicação. Clique aí no nosso canal, indique para os amigos, aperte o sininho e seja você também mais um amigo desse canal voltado para a boa informação.